A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é seu amado irmão, o conservo dos santos em Cristo Jesus, pastor Cláudio Carvalho. Amém? Eu quero aqui dar continuidade do nosso estudo, das nossas aulas, referente à morte dos mártires, a morte dos cristãos primitivos. Amém? Nós agora vamos dar continuidade no capítulo 2, as 10 primeiras perseguições. A primeira perseguição sobre Nero, em 67 depois de Cristo. Deixa já o seu like, amém, amados, para nos ajudar nesse trabalho. Compartilhe, dá um toque, né, no sininho, um toque no sininho para receber as notificações. Amém, em nome de Jesus Cristo. A primeira perseguição contra a igreja deu-se no ano 67 depois de Cristo, sob o domínio de Nero, o sexto imperador de Roma. Durante os 5 primeiros anos do seu reinado, o monarca agiu de forma tolerante depois, porém, deu vazão às mais atrozes barbaridades. Ordem cumprida por seus oficiais, guardas e servos, enquanto a cidade imperial ardia em chamas. Subiu à torre de Mecenas a fim de tocar lira e entoar o cântico do incêndio de Troia. Fez questão de declarar abertamente que desejava a ruína de todas as coisas antes de sua morte. Além do grande edifício do circo, muitos palácios e casas foram destruídos. Milhares de pessoas pereceram nas chamas. Outro tanto foi sufocado pela fumaça ou sepultado sobre as ruínas. Quando Nero percebeu que a sua conduta era intensamente censurada, que ele se tornara objeto de profundo ódio, decidiu culpar os cristãos pelo incêndio voraz. Assim, além de livrar-se, aproveitou para regalar-se com novas crueldades. Foi esta a causa da primeira perseguição às brutalidades cometidas contra os cristãos. Eram tais que até os próprios romanos foram movidos pela compaixão. Nero desenvolveu requintes para as suas crueldades e inventou castigos que só a mais infernal imaginação poderia conceber. Em particular, fez com que alguns fossem costurados em peles de animais selvagens, e lançados aos cães para serem destroçados. Outros com as vestes encharcadas de cera inflamável foram atados aos postes de seu jardim particular, onde lhes atearam fogo para que ardesse como tochas de iluminação. A perseguição generalizou-se por todo o Império Romano. Contudo, o espírito do cristianismo só aumentava. Foi durante essa perseguição que o apóstolo Paulo e Pedro sofreram o mártírio. Aos seus nomes pode-se acrescentar Erasto, o tesoureiro de Corinto, Aristarco, o macedônio, Trófimo de Éfeso, convertido através da mensagem de Paulo, que se tornou seu colaborador, José, comumente chamado de Barsabas, Ananias, o bispo de Damasco, e cada um dos 70. A segunda perseguição sobre Domiciano, em 81 depois de Cristo. O imperador Domiciano, por natureza inclinado à crueldade,
matou primeiro seu irmão, suscitando logo a segunda perseguição aos cristãos. Em sua fúria matou alguns senadores romanos, uns por desconfiança e outros para confiscar-lhes os bens. De imediato ordenou a execução de todos os pertencentes à linhagem de Davi. Entre os números mártires dessa perseguição, nomeia-se Simeão, bispo de Jerusalém, e o evangelista João, lançado em óleo fervente, o qual nenhum mal lhe fez, e a seguir foi exilado na ilha de Patmos. Flávia, filha de um senador romano, que foi quem ditou a seguinte lei: que nenhum cristão, uma vez trazido ao tribunal, fique incerto de castigo, sem que renuncie à sua religião. Durante esse reinado foram escritas várias histórias inventadas com a finalidade de causar o dano aos cristãos. Tal era o fanatismo dos pagãos, que se qualquer fome, epidemia ou terremoto assolasse alguma das províncias romanas, culpavam os cristãos. As perseguições fizeram aumentar o número de informantes, e muitos, movidos pela cobiça, testificavam falsamente contra a vida dos inocentes. Outra dificuldade era que, ao serem levados aos tribunais, os cristãos eram submetidos a um juramento. Caso se recusassem a fazê-lo, eram sentenciados à morte. E caso se confessassem ser cristãos, a sentença era a mesma. Os nomes abaixo identificam os que mais se destacaram dentre os numerosos mártires dessa perseguição. Dionísio, Areopagita, era ateniense, de nascimento e instruído em toda a literatura útil e estética da Grécia. Viajou ao Egito para estudar astronomia e fez observações muito precisas do grande eclipse sobrenatural ocorrido na crucificação de nosso Salvador. A santidade de sua vida e a pureza de suas maneiras recomendaram-lhe de tal modo diante dos cristãos que foi designado bispo de Atenas. Nicodemos, um benevolente cristão, sofreu em Roma durante o furor da perseguição de Domiciano. Protásio e Gervásio foram martirizados em Milão. Timóteo, o célebre discípulo de Paulo, foi bispo em Éfeso, onde pastoreou zelosamente a igreja até 97 depois de Cristo. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar a festa chamada Catagogião, Timóteo repreendeu-os severamente por sua ridícula idolatria. Esperando o povo, caiu sobre ele armado de paus, terrivelmente espancando o discípulo de Paulo. Expirou 2 dias depois. Então ali Timóteo exortando o povo se rebelou, se irou e espancou Timóteo com um pedaço de pau, e ele morreu 2 dias depois, referente a essa situação. Eu vou trazer mais uma perseguição, a terceira perseguição sobre Trajano, no ano de 108 depois de Cristo. A terceira perseguição, Plínio, o jovem, homem erudito é especialista, homem erudito e famoso, vendo a lamentável matança de cristãos, foi movido pela compaixão e escreveu a Trajano, comunicando-lhes que milhares de pessoas eram mortas diariamente, sem que nada houvessem feito. As leis romanas não mereciam, portanto, aquela perseguição.
Tudo que eles contam acerca de seu crime, ou erro, ou como tenha que se chamar, somente consiste nisto, que costumam-se reunir-se em determinados dias antes do amanhecer e repetir juntos uma oração que honra a Cristo como Deus, além de se comprometerem e não cometer maldade alguma, não furtar, não roubar e não adulterar, nunca mentir e jamais defraudar alguém. Feito isto, costumam separar-se e voltar a reunir-se depois para uma inocente refeição em comum. Nessa perseguição sofreu o bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz Inácio, muito considerado por todos os cristãos. Ele havia sido designado ao bispado de Antioquia. Em sucessão, vamos lá, em Antioquia, conta alguns que ao ser enviado da Síria a Roma, porque professava a Cristo, foi entregue às feras para ser devorado. Também dizer que quando passou pela Ásia, que hoje atual é a Turquia, debaixo do mais apurado cuidado dos seus guardiões, fortaleceu e confirmou as igrejas em todas as cidades por onde passava, tanto com suas exortações como pela pregação da palavra. Assim, ao chegar em Esmirna, escreveu aos cristãos de Roma, a fim de exortá-los e não empregarem meio algum para libertá-lo do seu martírio, que não o privassem daquilo que mais anelava e esperava. Agora começo a ser um discípulo. Nada me importa das coisas visíveis ou invisíveis, para poder ganhar somente a Cristo. Que venha sobre mim o fogo e a cruz, glória a Deus. Manadas de bestas selvagens, rompimento de ossos, dilaceramento do corpo de toda a malícia do diabo. Que assim seja, se eu tão somente puder ganhar a Cristo Jesus. E quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, tal era o seu desejo de padecer, que cada vez que ouvia rugir os leões dizia: sou o trigo de Cristo, aleluia, glória a Deus. Vou ser moído com os dentes das feras, para que possa ser achado pão puro. Adriano, sucessor de Trajano, deu andamento a esta terceira perseguição, com a mesma severidade que o seu antecessor. Neste tempo foram martirizados Alexandre, bispo de Roma, seus 2 diáconos, Quirino e Hermes, com suas famílias, Zeno, o nobre romano, a cerca de outros 10.000 cristãos. Muitos foram crucificados no monte Ararat, coroados de espinhos e trapassados com lanças, numa imitação da paixão de Cristo. Eustáquio, um valente comandante romano com muitos êxitos militares, recebeu ordem do imperador para unir-se a um sacrifício idólatra, em celebração a um de suas próprias vitórias. Sua fé, porém, pois era cristão, era maior que a sua vaidade, e ele nobremente recusou-se a comparecer. Enfurecido pela negativa, o ingrato imperador esqueceu-se do seu serviço. Do destro comandante ordenou seu martírio, bem como de toda a sua família foi martirizada. No mártiro de Faustines e Jovitas, ambos irmãos e cidadãos de Brécia. Tantos foram seus padecimentos e tão grandes a sua paciência, que Calocério, um pagão, ao contemplá-los, foi tomado de admiração e exclamou: grande é Deus dos cristãos,
Por isso foi preso e sofreu igual sorte. Muitas outras crueldades tiveram de sofrer os cristãos até que Quadratus, bispo de Atenas, fizesse uma erudita apologia a favor deles diante do imperador, que então se achava presente. Artisides, um filósofo da mesma cidade, também contribuiu ao escrever uma elegante epístola que levou Adriano a diminuir a sua severidade e ceder a favor dos cristãos. Adriano, ao morrer no ano 138 d.C., foi sucedido por Antônio Pio, um dos mais gentis monarcas que já reinaram e que deteve as perseguições contra os cristãos. Amém, meus queridos irmãos? Na parte 2, né? Capítulo 2, a parte 2, as 10 primeiras perseguições, estaremos dando continuidade, dando continuidade à quarta perseguição sobre Marco Aurélio, no ano de 162 depois de Cristo. Amém, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Deixe o seu like para ajudar o trabalho, o canal, compartilhe, aperte o sininho para você ser notificado dos vídeos que chega no YouTube. Amém? Que o YouTube não notifica. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Cláudio Carvalho. Que Deus abençoe tu e a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Deus abençoe.